a sua análise, como é que foi essa semana? A gente falava agora há pouco com a Cristina Serra sobre como foi uma semana muito importante para o governo Lula, principalmente por conta dessa aprovação na Câmara dos Deputados da isenção para quem ganha até R$5.000 por mês no imposto de renda, né? Então, a gente ainda abre um caminho até para falar da escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, depois dessa taxação de super ricos, claro que ainda está no Congresso, tem que passar pelo Senado também, mas já é uma vitória, enfim, unânime. Então, tem muita força isso, né, professor? E tem um paralelo, claro, literário, porque estamos falando com o professor Castro Rocha, que ele vai trazer aqui para a gente, não é isso, professor? Isso, estou muito animado, Gabi. Eu estava pensando nessa questão. Eu estava pensando nessa questão e me ocorreu uma pergunta. A pergunta é: que congresso é este? Me ocorreu a pergunta, César. Eu estava aqui caminhando e bum! Teve essa votação. Nós sabemos das dificuldades do congresso. Eu perguntei a mim mesmo: mas que congresso é este? E eu me dei conta que a pergunta, Gabi, não era minha. A pergunta é de um acontecimento lindo na história da imprensa brasileira. É que você e o César, Gabi, são muito jovens. Vocês não vão lembrar, porque talvez vocês nem fossem nascidos. Mas em janeiro de 1980, os velhinhos como eu e o sempre adolescente Chico Sá, nós aprendemos, visitando as bancas de jornais que ainda existiam e eram poderosas, e nós vimos na primeira capa do saudoso Jornal do Brasil, olha que bonito, Gabi, que eu vou dizer agora, na capa do Jornal do Brasil, na primeira página do Jornal do Brasil, a primeira página inteira, César, era um poema. 1980, ditadura. A ditadura só termina 5 anos depois. E o Jornal do Brasil ousou publicar na primeira página, capa do jornal, um poema do Afonso Romano de Santana. Uau. Que país é este? Vamos ler, Gabi? Vamos, professor. Quando ele fala assim, vamos ler, eu já sei que ele está falando. Você pode ler? Delícia, vamos lá. Eu amo. Professor, a gente traz aqui, então, para quem está nos acompanhando, a primeira parte está em espanhol, então tem um Que País é Esse? Para Raimundo Faoro. Posso dizer que eles nos traíram? Não. Que eles eram todos bons, pessoas do bem? Muito menos. Mas a boa vontade, sem dúvida. Então, aí depois tem a assinatura ali, né? César Vallejo. E depois continua. É um poeta peruano maravilhoso. Maravilhoso. Por favor, vamos lá. Maravilhoso. Isso. E aí depois a gente continua dizendo uma coisa é um país, outra coisa é um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Que é o poema Que País é Esse? Do Afonso Romano de Santana. Professor, posso continuar? Tem mais um trecho aqui que a gente separou, né? Isso, por favor. Então vamos lá. Por favor. Povo não pode ser sempre o coletivo de fome. Povo não pode ser um séquito sem nome. Povo não pode ser o diminutivo de homem. O povo, aliás, deve estar cansado desse nome, embora seu instinto leve à agressão, embora o aumentativo de fome possa ser a revolução, que é o poema Que País é Esse? A continuação aqui do Afonso Romano de Santana. Professor, espero ter feito a leitura à altura da sua análise. Muito bem, Gabi, a sua leitura é sempre linda. Pessoal, é muito comovente, não é? Muito. 1980, obrigado. E embora o aumentativo de fome possa ser revolução, com licença poética e pedindo licença ao Afonso Romano de Santana, que já não está entre nós, mas permanece na sua poesia, eu diria assim, Gabi, e embora o aumentativo de orçamento secreto possa ser prisão. Que congresso é este que nós temos, Gabi e César? Propõe para nossa reflexão. Nós costumamos dizer que este congresso é o pior da história, é a pior legislatura que já tivemos. Eu diria que não. 7 anos depois do poema do Afonso Romano de Santana, e Gabi, você imagina, eu tinha 15 anos, Gabi, você imagina o meu impacto diante da banca de jornal lendo esse poema? Extraordinário, não é? Eu nunca mais esqueci do poema. Alguns versos eu decorei na primeira leitura. Em 1987, o Renato Russo tomou o poema do Afonso Romano de Santana
e escreveu um clássico do Legião Urbana, que é Que País é Esse? E começa assim, olha, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Veja, César e Gabi, em 1987, o Congresso já não era tão bom. Que Congresso é este? Eu proponho, Gabi, o Estado brasileiro foi montado para a preservação de privilégios. Vou dar só 2 exemplos. E aí vem a questão que você levantou, que é muito importante, Gabi. Veja, o único lugar do mundo em que a justiça tem 4 instâncias recursais é no Brasil. Vocês sabem por quê? É para preservar privilégio. Veja, eu que sou professor titular de universidade pública, eu não tenho condições financeiras de chegar na 4ª instância. Você tem que passar pela primeira, a segunda, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Quem é que no Brasil pode contratar uma banca de advogados por 10, 15, 20 anos até levar a causa para o Supremo Tribunal Federal e esperar a causa prescrever? Isso é para preservar privilégio, Gabi. É porque quem é rico nesse país, com raras exceções, nunca vai para a prisão. Como é que funciona no Brasil a carga tributária? E aí eu vou voltar à questão do imposto de renda. Como é que funciona a carga tributária, César? A carga tributária brasileira foi pensada para concentrar riqueza, porque o verdadeiro imposto é pago em circulação de mercadoria e sobre serviço. Quem paga o verdadeiro imposto somos eu, você e Gabi. Não somos do andar de cima. Os do andar de cima não pagam imposto. Olha, eu poderia multiplicar exemplos. O Estado brasileiro foi criado para preservar privilégios. Por exemplo, o Tarcísio de Freitas, teoricamente baseado no Javier Milei, diz que dá para cortar 5% do PIB dos investimentos do Estado. Perfeito. Mas quando há o tarifaço do Trump, os produtores, os ricos, querem 40 bilhões de reais para compensar, não querem? E o que seria do agro brasileiro sem o plano safra, sem os subsídios e sem as isenções fiscais dadas pelo governo? Então, concretamente, eles não querem o Estado mínimo, César. Eles querem o Estado mínimo para questões sociais. Eles querem o Estado máximo para preservar os privilégios. O modelo que eles querem é Javier Milei. Por isso que nós precisamos denunciar desde agora o que está acontecendo. Então, que Congresso é este, Gabi? Não é a pior legislatura da história. É apenas mais uma. O que é necessário? Nós temos que voltar às ruas. Porque nós fomos às ruas no domingo 21 de setembro. A votação não teria sido unânime, Gabi, do imposto de renda, da isenção, da aprovação da taxação dos mais ricos. Taxação. Eu que sou um mero professor de literatura, classe média remediada, eu pago 27% de imposto na fonte, César. Eles vão pagar 10% e estão achando absurdo. Eles vão pagar 40%. Vai falar. Então, é muito importante que nessa reta final, estamos em outubro, 12 meses para a eleição, é bem importante, Gabi, que o governo compreenda. Eu concordo plenamente com a Cris, com a Cristina Serra, com o César e com você. É a hora do governo partir para a ofensiva. Qual é o próximo passo? O governo tem que apoiar o fim da escala 6x1. Qual é o próximo passo? O governo tem que aprofundar o investimento em área social. Qual é o próximo passo? Para o futuro, é o governo apresentar no próximo mandato, o governo mandar para o Congresso um projeto para fazer um estudo de modo que você tenha transporte público gratuito no Brasil, nos municípios, nos estados, na federação. Gabi, o salário do trabalhador brasileiro, uma média de 30%, é gastos totalmente com o transporte. Ineficiente, de baixa qualidade, caro. Se houvesse, César, neste país, se houvesse um investimento do governo, um estudo sério para que o transporte fosse gratuito, de domingo a domingo, seria a maior transferência de renda da história da América Latina, porque de 30% a 40% do salário do trabalhador e da trabalhadora ficaria nos seus bolsos. Então, Gabi, é isso. Que Congresso é este? Sempre foi este. Não nos enganemos. O Congresso sempre foi este. O que nós precisamos é que o povo, nós precisamos muito em 2026, não podemos gastar toda a nossa energia na eleição presidencial. Nós precisamos compartilhar nossa energia. Trabalhar para que o presidente Lula finalmente vença no primeiro turno. Vai vencer, César. O presidente Lula será eleito no primeiro turno. Mas precisamos também eleger uma Câmara Federal e, sobretudo, um Senado consequente com o voto no presidente Lula. Não, perfeito. Me parece que esse é o ponto central. Concordo integralmente contigo, professor. E você sabe que eu sempre digo
pra Gabi, quando eu encontro coisas que eu acho lindas e tal, o que eu te digo, Gabi, quando eu te mostro alguma coisa, isso aqui? Eu deveria ter escrito isso. Eu digo, eu deveria ter pensado nisso, professor. Quando eu vi a Gabi recitando esse poema, eu pensei nisso. Nossa, eu poderia ter pensado nisso, né? De fato, maravilhoso, que coisa linda. E essa é a diferença que eu vejo, né? Enquanto eu lhe escutava, eu estava pensando nisso, estava pensando nos caminhos que nos levam até a eleição do ano que vem, e me parece que agora o governo encontrou um tom, encontrou um ponto interessante para seguir jogando o campeonato, professor. Eu concordo contigo. Veja, não me parece que o caminho é seguir pautas que sejam de fato emancipadoras, que não necessariamente vão ter o mesmo nível de ressonância, por exemplo, que a PEC da bandidagem, porque isso gera muita indignação, e essa indignação serve de combustível para que as pessoas, de fato, compareçam maciçamente às ruas. Agora, isso não quer dizer que, bom, tem um pouco menos de apelo, pode ser que eventualmente sim, uma outra pauta, tem uma ética, você conhece muito bem isso, Castro Rocha, a ética protestante, Gessé fala muito disso, o Gessé é weberiano, então ele assume isso como uma leitura de mundo, que diz que o trabalho dignifica, que as pessoas têm que trabalhar mesmo, quanto mais trabalhar, melhor, que você só encontra o caminho da nobreza através do trabalho. Então, de muitas maneiras, isso vai pegar nessa questão do fim da 6x1, porque o capitalismo estrutura esse raciocínio como uma maneira de fazer a manutenção das suas propriedades, da sua hegemonia. Agora, tem muito apelo e deve ser explorado com força total, Gabi. Não só essa, mas como outras pautas que têm essa condição de emancipar a nossa população. Sem dúvida. O professor chamou a atenção para uma questão, né, do pior congresso e tal. A piada é sempre de que o pior congresso da história é sempre o próximo, né, professor? Quero muito agradecer sua presença aqui. Muito obrigado, pessoal. Professor, é sempre excelente, mas hoje foi sensacional, realmente.